Olá, solzinhos, sejam muito bem-vindos a essa nova aula. Hoje a gente vai falar de algo muito essencial para qualquer pessoa que queira fazer uma mudança na sua rotina, que é a tal da força de vontade. Vamos desmistificar, ver o que ela realmente significa, como construí-la e o porquê de construí-la, tá bem? Então, é uma aula bem importante, porque, afinal de contas, o planejamento, ele te facilita a aplicação da força de vontade, mas ele não cria ela para você, ela vem de dentro, certo? Bom, na aula passada, a gente identificou qual o hábito que a gente quer mudar, certo? Não peguem 5, 3, nem 2 hábitos se eles forem requerer muita força de vontade, tá, gente? Bom, qual que é o processo de convencimento interno? É um diálogo interno que a gente faz, e é claro que a força de vontade, ela aparece depois de tudo aquilo que a gente viu até agora, né? Da gente perceber, se convencer que estamos em sofrimento e que temos controle sobre a mudança dessa situação de sofrimento. Então, costuma começar assim, eu não vou fazer, eu não consigo, eu quero tentar. Tá, mas como? Tá, entendi. Não, vou tentar. Eu consigo, ó, tá dando certo, né? Eu consigo, eu faço, fiz. Então, assim, não adianta você querer pular aqui do eu não vou fazer para o eu fiz com pressa, porque é um processo gradativo, tá, gente? A construção. E outra coisa, outro mito, ninguém nasce com força de vontade. Ninguém nasce disciplinado e ninguém nasce com foco, tá, gente? Essas disciplinas, elas, elas são adquiridas ao longo da vida como qualquer outra qualidade e virtude. Geralmente elas são aprendidas com alguma situação que é trazida para que você aprenda e as deixem ali bem fixas, né? Bem ancoradas. Então, não adianta vir com aquele papo, eu não nasci assim. Não, você não a adquiriu. Eu estou até, gente, aqui, não sei se vocês viram o meu background, é do fundo Divertidamente, que é um filme, justamente sobre a nossa mente, como ela funciona, como ela nos sabota, quais são os gatilhos. Então, assim, a gente tem que lutar contra essa tendência do cérebro de querer sempre que a gente gaste o mínimo de energia, que a gente já faça um caminho que a gente está acostumado a fazer, tá? É uma luta mesmo, mas é uma luta interna. Então, bom, como que a gente consegue adquirir uma dessas virtudes? Treinando. Treinando. Você precisa ter uma situação que você tem a oportunidade de treiná-la, né? E ela precisa ser treinada diariamente. É um músculo, gente, o músculo da força de vontade. Porque você treinando diariamente, você vai construindo novos caminhos neurais até que eles se tornem automáticos, eles se tornem a opção mais fácil para o cérebro escolher, entende? Então, é como quando a gente estava na escola, né? Muita gente me fala isso, quando eu estava na escola, poxa, eu conseguia ficar ali sentada 5, 6 horas sem celular, né? O celular às vezes nem existia. Olhando para a cara do professor, aprendendo, estudando. Hoje em dia eu não fico nem 30 minutos. Por quê? Bom, porque você perdeu o costume, né? Você não faz mais esse treino diário. Você não faz mais o treino diário de acordar cedo e ficar ali sentada, prestando atenção, focando. Pelo contrário, você está com celulares, né, dando ali estímulos que são banhos de dopamina no cérebro e te viciam justamente a não ter o foco, a ficar em movimento. Então, é importante a gente voltar para esse treino, se é algo que você decidiu que está te prejudicando. Agora, gente, muito cuidado aqui, porque tem pessoas que elas têm condições médicas que precisam ser tratadas com a medicina e com o comportamento, tá? Então, pessoas que têm déficit de atenção, TDAH, ansiedade patológica, depressão, não é uma falta de força de vontade, é uma condição médica. Então, se você desconfia que tem,
não tem por que, gente, não fazer o tratamento completo, não tem por que não tomar o remédio, tá? Muita gente tem essa resistência, mas pensem nisso. Poxa, se eu preciso tomar aquele medicamento, né? Se eu preciso, mesmo que seja para o resto da vida, para que eu consiga ter mais qualidade de vida, para que eu consiga ser um ser produtivo, feliz e que alcança suas metas e sonhos, por que não? Por que todo esse estigma? Entende? Então, não pensem, tá? Que caso você tenha uma dessas condições, que é falta de força de vontade sua, porque não é. Você precisa de ajuda. Já tive muitos alunos que precisaram e mudaram suas vidas, tá bom? Então, essas dicas aqui que eu estou dando são para pessoas que não têm essas condições ou que têm essas condições e querem fazer um treino comportamental junto ao tratamento, ok? Vamos lá, vamos falar sobre força de vontade. Bom, já sabemos que para a gente conseguir, tá? Se a sua força de vontade não é muito intensa, você precisa praticar todos os dias, tá? Agora, praticar todos os dias não é, nossa, eu nunca estudo, eu vou sentar e estudar 2 horas por dia. Isso não é realista, o nosso cérebro não funciona assim, tá? Você precisa subir degrau por degrau, tá? Então, por exemplo, você pode começar colocando para você estudar 30 minutos por dia. Mas, Vivian, se eu estudar 30 minutos por dia, eu vou demorar 1000 anos, eu não vou ir bem na prova. Gente, era para ter começado o hábito antes, mas não podemos mudar o passado, certo? Então, a gente vai fazer devagar, mas algo que funcione e que vá durar, tá? Então, nosso planejamento tem que pensar o seguinte: eu quero estudar, sei lá, X horas, X minutos por dia, mas só consegui Y. Então, poxa, eu queria estudar 30, eu só consegui 15. O que eu vou fazer? Tudo bem. Se você tiver um planejamento eficaz, você deixou espaço no seu planejamento para caso não conseguisse ali, naqueles 30 minutos, fazer os 30. E aí você vai quebrar. Você vai estudar 15 de manhã, 15 à tarde. Entende? O seu planejamento tem que ter espaço para caso você não consiga. Tem que prever isso. Ainda mais se você está nessa fase que as chances são muito altas de você não conseguir de primeiro. A gente tem que ser realista e a gente não tem que ficar se chicoteando por causa disso, sabe? Observar, tá, o seu planejamento com flexibilidade, já prevendo os imprevistos, e a ação focada na solução. A gente não vai gastar energia, porque eu não consegui, porque eu sou isso, porque aquilo. Não, a gente vai focar em, ok, não deu, vou fazer depois. Certo? Eu fiz muito isso, né? Eu gostaria muito de fazer os treinos que eu faço de musculação em 1 hora. Só que eu não consigo, gente, nunca consegui fazer esses treinos gigantescos que a Vanessa me passa em 1 hora. Então, eu separo 2 horas. Se eu acabar antes, ótimo, maravilhoso. Mas se não acabar, eu deixei espaço para isso. Entende? Então, nunca faça o seu planejamento assim muito apertado, tá? Não funciona e só frustra. Bom, vamos lá, vamos juntos, né? Qual é o hábito que você quer implementar? E aí você vai analisar quanta força de vontade esse hábito exige. Porque tem hábitos que são simples, como tomar água. Não exige tanta força de vontade, né? Deixa uma garrafinha aqui, vou tomando. Ok. Agora, se você é uma pessoa que come muito mal e você fala, vou começar a comer bem, a comida ela está presente o tempo inteiro na nossa vida, o nosso cérebro ele foi treinado para querer comer gordura, açúcar, blá, blá, blá. Então, assim, é um hábito que exige muita força de vontade, né? Uma coisa, assim, visceral. Se você quer começar a acordar cedo e você acorda muito tarde, é uma coisa visceral, que mexe com hormônios, descanso. Com certeza, é um hábito que exige muita força de vontade. Então, nunca coloque vários hábitos juntos, vários não, até 2, né, que exijam muita força de vontade para você iniciar juntos, ou muito próximos. Não vai dar certo. Você pode colocar comer bem e beber mais água, ok. Esses hábitos são compatíveis, certo? E seria muito interessante você definir recompensa, tá, gente? Isso aqui funciona muito bem. Então, você pode colocar, se eu conseguir estudar 30 minutos por dia essa semana
com flexibilidade, não importa como. Eu vou me dar uma recompensa no final de semana. Você escolhe, eu vou no cinema, eu vou ver o meu seriado, certo? Eu vou sair com a minha amiga. Coloque uma recompensa. É importante isso, tá? Porque, gente, a nossa força de vontade, ela não é infinita. Ela não é. A gente tem que planejar o nosso dia estrategicamente, tá? Para você colocar aquele hábito que você está querendo implementar, que exige muita força de vontade, de preferência logo no início do dia, quando você ainda não gastou nenhuma da sua força de vontade, praticamente, tá? Ela tá bem cheia, ela tá igual no videogame lá, cheia. Aí problemas que podem vir com isso, né? Ah, eu trabalho, não posso fazer de manhã, de repente, uma atividade física, ou porque eu tenho que levar as crianças para a escola. Tudo bem, tudo bem. Você vai economizar a sua força de vontade e energia naquele dia. Então, você sabe que você vai poder malhar à noite. Então, você não vai fazer algo que exija muita força de vontade durante o dia. Ou então, você vai diminuir a sua meta. Porque, imagina, eu vou botar esse treino de 2 horas para fazer 8 horas da noite. Não vou conseguir fazer. Então, eu vou diminuir a minha meta. Eu vou colocar, olha, eu vou malhar durante 1 hora. Se terminou o treino ou não, eu vou me conformar. Ah, mas não vai ter o mesmo resultado. Não vai. Mas é o que eu consigo fazer. Porque se eu ficar me forçando, não vou conseguir, não, vou me frustrar e não vou fazer. Entende? Então, eu preciso estudar 2 horas. Vou estudar menos de noite. Estudar 30 minutos, 1 hora, porque ali a sua força de vontade já está aqui, ó. E você deixou a atividade que precisa de mais força de vontade para o final do dia, quando a sua energia já está. Energia, saco, paciência, entende? Então, a gente tem que ter esse amadurecimento, tá? Para gerir quantidade de energia e força de vontade com o hábito que a gente quer e se conformar se não for exatamente aquilo, se o possível de se fazer não for o que a gente queria, tá? Evite, por exemplo, que é um erro que muita gente comete, tá? Eu vou começar a fazer uma dieta e me exercitar. 2 hábitos dificílimos de se implementar juntos, exigem muita força de vontade, acaba que não faz nenhum nem outro, ou, enfim, às vezes até consegue, mas é uma pessoa que tem uma força de vontade, assim, excepcional, é muito difícil. Tente fazer um ou outro aos poucos, tá? Flexibilize. Então, de repente, se você consegue malhar à noite, por exemplo, eu não vou todo dia, eu vou ir 3 vezes na semana. Ou então, eu vou todo dia, mas eu só vou ficar 30 minutos lá. Degrauzinho por degrauzinho, gente. Degrauzinho. É melhor imperfeito do que não feito, tá? Quem vai muita sede ao pote não consegue chegar no fim da maratona, tá bom? Então, se conforme, tá? Você fará o que der, tá? Então, talvez o seu resultado não seja aquilo que você colocou na cabeça, sua performance também não, mas tudo bem, você vai ter um resultado, entende? Está treinando aqui, implementar. Depois, se você quiser, depois que essa força de vontade, esse hábito estiver bem ancorado, se você quiser aumentar o desafio, tudo bem, mas não de uma vez só, tá? Espera estar bem ancorado. Uma técnica que eu uso muito, usei sempre na minha vida, né? Eu não fico pensando assim, caraca, eu vou ter que ir para o mês todo para academia, 5 vezes na semana. Não. O alpinista, né? Quando ele olha lá para a montanha, ele não fica pensando assim, meu Deus, vou ter que, né, escalar isso tudo. Ele olha para um objetivo menor, depois para o menor, depois para o menor, e ele vai de pouquinho em pouquinho. O nadador também. Então, gente, sempre se pensa assim, não vou ficar pensando amanhã, não. Ah, olha, cérebro, eu vou vir hoje. Hoje eu vou malhar, eu vou terminar. Né? Vou terminar hoje, amanhã não sei. Se enganam, sabe? Porque assim, a carga de estresse, de sofrimento, de resistência é diminuída. Mesmo que seja meio que uma mentirinha que você conta para si mesmo, sabe? Então, só mais 5 minutinhos, só mais 10 minutinhos. Funciona muito. E uma dica essencial, se ajude, tá, gente? Tire as tentações de perto. Facilite o processo para você de ter esse novo hábito, tá?
deixe ele o mais fácil possível, tire as dificuldades. Então, se você é uma pessoa que começou a estudar, daqui a pouco pega o celular e tira o celular de perto por 30 minutos, põe em outro quarto, desliga ele. Tem essa força, porque senão é muito difícil, muito difícil. Você tem que se blindar de alguma forma, tá? Aceite que você vai falhar, e tudo bem, tá? Tem horas que você vai pegar o celular, vai ligar ele mesmo assim, tem horas que você vai comer lá o bolo, não tem problema, só volta. Aprenda a errar e voltar, sem ficar se escoteando, sem ficar com culpa, se desgastando emocionalmente, se frustrando. Isso é ter foco, isso é ter maturidade, é se perdoar e voltar o mais rápido possível, tá? E, finalmente, tente criar alguma rotina mínima. Gente, um planejamento sem uma rotina é muito difícil, tá? Então, por exemplo, se você dorme com o celular perto da cama, eu não recomendo, mas você faz isso. Tocou, coloca um abajur, liga o abajur assim que ele tocou. Só ter aquela luz ali na sua cara, você já vai acordar. Ou então se joga da cama se tem dificuldade, tocou, rola. Tem gente que não consegue nem levantar. Eu levanto, tocou, eu levanto. Não fico ali no escurinho, sentindo o macio da cama. Não. Levanto, tchau, desço, começo a andar. Tá. Aí eu não tenho tempo de negociar, sabe? Estudar, para mim é um pouco ruim ficar só olhando. Então, assim que começo a estudar, eu já tenho a caneta e o papel e eu começo a escrever. Começo a resumir. Isso me ocupa, sabe? Me tira um pouco ali do tédio contemplativo da aula, sabe? Terminou o trabalho do dia, tchau, larga o celular. Não olha mais para o WhatsApp, para o Instagram, para você poder, de fato, descansar sem se estressar, sabe? Preciso começar a trabalhar, eu faço a cama, me arrumo e maquio. Meu cérebro já sabe que eu estou pronta, entende? Então, gente, são doses homeopáticas todos os dias de força de vontade e disciplina vão fazer o tratamento completo a longo prazo, tá? Planeje o seu dia conforme o hábito que você quer implementar para facilitar essa implementação. Então, se você está de dieta e tem uma festa, maneira durante o dia, se planeja para poder comer mais na festa. Quer ir malhar cedo? Já deixa roupa, tênis, água, prendedor de cabelo, tudo separado, para você não ter que fazer aquele esforço extra quando você está de mau humor de manhã. Seja inteligente e se ajude, tá, gente? A aula de hoje é para você anotar esses insights, essas dicas e pensar o que eu posso fazer para facilitar a implementação desse hábito. Qual é o momento que eu estou mais bem disposto para fazer ele? Qual vai ser o pouquinho em pouquinho que eu vou fazer? Certo? Espero que vocês tenham gostado, então, da aula de hoje. E falem lá no grupo qual é o hábito que vocês estão tentando implementar. Beijo, gente!